Olá, povo de Deus, graça e paz a todos, amém? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor? Se está tudo bem, se está tudo na paz, então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, para não poder perder nenhum vídeo, não poder perder nenhuma mensagem, nenhuma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu tenho um vídeo um pouco diferente para você. Hoje eu não quero trazer um vídeo mais ligado para a área de uma pregação. Hoje eu quero trazer um vídeo mais para a área de um ensinamento. Eu quero aqui trazer um ensinamento para você falando sobre os efeitos da fé. Eu quero usar como texto base para este vídeo o versículo que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 11. O texto diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa ou tome a sua coroa. Vai depender da tradução da sua Bíblia. Talvez você possa estar se perguntando aí, Eric, o que tem a ver este versículo com a fé? Eu escolhi este versículo justamente por isso, porque esse versículo ele fala de fé, porém não fala com tanta clareza assim. Este versículo que tanta gente conhece e que também tanta gente cria uma certa dúvida, porque ele diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E a pergunta é, o que devemos guardar para não perder a nossa coroa? É nisso aí aonde entra a fé. Por isso que eu escolhi este versículo como um texto base para este vídeo, para você entender que este versículo tem tudo a ver com a fé, que é o centro dessa mensagem. Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, no versículo 8. Combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. No começo do versículo 8 está escrito assim: Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Através desses dois textos, eu estou te mostrando que o que nós devemos guardar para não perder a coroa é a fé. O versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse diz, guarda o que tu tens, para não perder a tua coroa. E Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz, guardei a minha fé. E no começo do versículo 8, ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Esta é a prova de o que temos que guardar é a fé, para não perder a nossa recompensa em Cristo. A fé é o único dom que pode nos garantir salvação. E acerca disso, Paulo escreveu no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, mas isto não vem de vós, é dom de Deus. Este versículo nos apresenta a graça, um favor imerecido, derramado sobre nós através do sacrifício no Calvário, e nos mostra também a fé. Talvez você possa estar se perguntando aí do outro lado, mas Eric, o versículo diz que pela graça somos salvos, verdade. Porém esta graça que aqui está, é o que eu disse, é um favor imerecido derramado sobre nós na cruz do Calvário. A graça não pode te salvar se você não tiver a fé. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Esta graça, ela representa um convite mundial. Todos têm a graça de ser salvo. Porém, só serão salvos aqueles que têm a fé. Vamos supor que aconteça um show aí na sua cidade e todos têm a graça de comparecer naquele show. Porém, eu te pergunto, só de todos ter a graça de comparecer no show, ele pode entrar no show? Claro que não. Para entrar no show, você tem que ter o ingresso que é comprado. E vamos colocar aqui que esse ingresso seja a fé. Assim funciona o versículo. Todos têm a graça de ir para o céu. Porém, só vai entrar no céu quem tem um ingresso chamado fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, primeiro que nós aprendemos com esses três versículos, que a fé nos garante
salvação. Frisa isso aí. Eu estou falando no vídeo aqui sobre os efeitos da fé. Eu vou te mostrar alguns efeitos, que a fé produz. Segundo, a fé nos dá poder. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. O texto diz assim: E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O que nós aprendemos com este texto? Que a fé nos dá poder para fazer coisas impossíveis. Porém, tem um segredo neste versículo, que muitas pessoas interpretam errado, porque muitas pessoas que pregam, elas dizem que temos que ter a fé do tamanho do grão de mostarda. Porém, se você for analisar o versículo, a Bíblia diz que temos que ter a fé como o grão de mostarda. É diferente, porque se eu tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, se isso fosse o suficiente, um grão de mostarda é do tamanho de 2 milímetros, minúsculo, minúsculo. E você acha que Deus quer somente isto de você? É claro que não. Deus quer o máximo de nós. Por isso que ele diz, temos que ter a fé como ou igual ao grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, ele por ser um dos menores grãos, tendo 2 milímetros de tamanho, porém depois de plantado, ele vai crescer, vai se tornar uma planta, uma hortaliça, e depois ele vai tornar a crescer de novo, até virar uma árvore, que pode chegar até a 3 metros de tamanho. Com isso nós entendemos o que Jesus quer dizer. A fé nos dá poder, porém, se ela for igual ao grão de mostarda, ela pode até começar pequena, mas ela tem que se evoluir, ela tem que crescer. Deus não quer que nós sejamos neutros, Deus quer que nós evoluímos a cada dia mais, que a nossa fé cresça. Então, se tivermos fé como o grão de mostarda, teremos poder de fazer coisas impossíveis. Terceira coisa que aprendemos sobre a fé, que a fé tem poder de curar. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 29. A Bíblia vai dizer assim: Tocou então os olhos deles, dizendo: Sejai-vos feito segundo a vossa fé. Versículo 30. E os olhos se lhes abriram, e Jesus advertiu-os, dizendo: Olhai, que ninguém o saiba. Jesus aqui ele está efetuando uma cura em 2 cegos. Mas você percebe que quando Jesus cura eles, Jesus não diz, eu te curo. O que Jesus diz no versículo 29 deixa claro. Ele diz, seja feito segundo a vossa fé. Se aqueles cegos tivessem fé para ver, eles voltariam a ver, porque a fé deles iriam curá-los. Como curou, está registrado. Então a nossa fé tem poder para curar. Se você estiver enfermo e você ter fé de que será curado, você é curado através da sua própria fé. Quarta coisa que aprendemos sobre a fé, que quem tem fé pequena tem medo das adversidades da vida. Prova disso, livro de Mateus, capítulo 8, versículo 26, vai dizer assim o texto: E ele disse-lhe, por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Já esse texto, ele trata de Jesus, que acalma a tempestade, que também é muito conhecido por nós. Eu estou usando aqui textos que são muito conhecidos, por isso vai ficar fácil de você compreender o que eu estou falando. Jesus estava em alto mar com seus discípulos, porém Jesus estava dormindo na polpa do barco. E a Bíblia diz que enquanto Jesus dormia, uma grande tempestade se formou e as ondas cobriam o barco. E os discípulos começaram a ficar com medo, a ponto de um deles ir lá na polpa do barco e acordar Jesus e dizer, Senhor, nós estamos para perecer, nos salva. E Jesus levanta e diz para eles, por que temeis, homens de pouca fé ou de pequena fé? Vai depender da tradução da sua Bíblia. E dizendo isso, levantou as mãos e repreendeu o vento e o mar. E tudo se acalmou
A Bíblia diz que seguiu a viagem em bonança. Este texto aqui, trazendo para a nossa vida, é a mesma coisa. Nós estamos seguindo em uma viagem em alto mar e Jesus está no nosso barco. E vai chegar um momento que Jesus ele vai dormir, ele vai ficar calado e vai deixar que o vento e que o mar se levante contra o nosso barco. Justamente por isso, porque ele quer ver qual é o tamanho da nossa fé. Os discípulos foram acordar Jesus porque eles tinham pouca fé, porque o que nós entendemos no texto, que se os discípulos tivessem fé, não precisaria acordar Jesus. Eles mesmos estenderiam a mão sobre o mar e diria: acalma-te mar e aquieta-te vento. E ele se acalmaria. Quem tem fé pequena tem medo do vento que sopra. Quem tem fé pequena é medroso. Quinta coisa que aprendemos sobre a fé. A fé tem poder de deixar Deus maravilhado. A prova disso? Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A Bíblia diz que o filho deste homem estava com enfermidade e estava endemoniado. E ele foi à procura de Jesus para que Jesus pudesse salvar o seu filho. E ele encontrou Jesus em um certo caminho e ele rogou a Jesus para que curasse o seu filho. E Jesus disse: eu vou com você até a sua casa e lá eu vou curar o seu criado. E o homem disse: não, o senhor não vai comigo porque eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto. Mas diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Olha a fé daquele centurião. Ele estava distante da sua casa, mas a fé dele era tão grande que ele entendia que se Jesus falasse apenas uma palavra, era o suficiente para que o seu filho, à distância, recebesse a cura. E quando ele disse isso, Jesus ficou maravilhado com as palavras dele. E é o que o versículo 10 disse: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto. Eu estou falando, e tudo que eu estou falando estou provando na Bíblia, para depois não vir ninguém dizer que eu estou falando heresias aqui. Até agora eu apresentei aqui 5 tópicos acerca da fé. Porém agora eu tenho o último tópico, o 6º tópico e último. Este tópico aqui ele é mais um alerta para nós. É um tópico que vai nos pegar, nos dar um saculejo e dizer: não perca a sua fé, mas cresça ela. Porque o tópico que eu trago aqui é a fé em Escássia. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8. A Bíblia vai dizer assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Achará esse dom que é tão maravilhoso que eu estou apresentando aqui para vocês? Achará esse dom que nos faz tão bem, que nos beneficia tanto, que, porém, está desaparecendo do nosso meio? Jesus ele te fez uma pergunta: quando ele vier outra vez, ele encontrará fé em você? Você ainda tem fé? Lembre-se que primeiro a fé te garante salvação. Então eu deixo um apelo aqui para você: por favor, não perca a sua fé, mas regue ela todos os dias. Regue ela todos os dias com oração. Regue elas todos os dias com leitura bíblica. Regue ela todos os dias pedindo a Deus para aumentar a sua fé. Mas não perca ela por nada. Não deixe que as tribulações, que as perseguições, não deixe que o diabo roube a sua fé. É tempo de alerta. É tempo de acordar. É tempo de nós mesmos nos pegar e nos dar um sacolejo assim, para nós despertar para a vida e entender que Jesus está voltando e que a fé é o nosso passaporte para o céu. Porque o que nós mais temos de valioso chama-se salvação em Cristo Jesus. Então garanta a sua fé. Amém, meus irmãos? E esta é a palavra, este é o vídeo que eu deixo para vocês, que vocês possam meditar e possam compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que eles também possam entender o que é fé. A fé é um dom em especial, porque ela nos garante salvação que nenhum outro dom pode nos oferecer. A fé é a única que pode nos salvar. Então, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que eles entendam isso acerca da fé e que possa valorizar a fé que tem nele, e que, se por acaso a fé esteja diminuindo, que ele possa crescer a fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz, porque na paz do Senhor Jesus
eu também estou ficando. Que Deus abençoe.